Olá e bem-vindos! Hoje vamos descobrir como é que um único homem, com um martelo e uma lista de argumentos, conseguiu lançar uma tempestade que alterou a Europa para sempre. Parece uma pergunta saída de um filme, não é? Como é que uma simples ideia, escrita numa folha, se pode tornar mais poderosa do que exércitos inteiros e reinos? Bem, para encontrar a resposta, temos de fazer uma pequena viagem no tempo até o início do século XVI. A nossa história arranca com um ato de desafio. Um ato que partiu de alguém que não queria de todo começar uma revolução, mas apenas um debate. Ora bem, vamos aos factos. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, que era professor universitário, não acordou a pensar em iniciar uma rebelião. Ele só queria discutir um assunto que o preocupava, a maneira como a Igreja andava a recolher dinheiro. Pregar teses na porta da Igreja era, na verdade, o equivalente a publicar um post num fórum online da faculdade. Era o procedimento normal para se começar uma discussão académica. E a ideia central dele era esta. Para Lutero, o que realmente contava era o arrependimento e a fé de cada um. Nenhum pagamento, por maior que fosse, podia comprar ou substituir a graça divina. Uma ideia que parece simples, mas que teve consequências, explosivas. Mas para se perceber por que motivo um simples papel causou tanto alvoroço, primeiro temos de compreender o quão poderosa e rica era a Igreja Católica naquela altura. Naquela época, a Igreja não era apenas um sítio onde se ia rezar. Era o centro de tudo. Controlava a educação, grande parte das leis e até o ritmo do dia-a-dia com os sinos a marcar as horas. Ser excomungado, ou seja, expulso da Igreja, era visto como o pior que podia acontecer a alguém porque se acreditava que a alma dessa pessoa estaria condenada para sempre. E em termos económicos, o poder era avassalador. Há um número que ajuda a ter uma ideia. 20%. Esta é a estimativa da quantidade de terra produtiva que a Igreja controlava em certas zonas da Europa. 1/5 de tudo. Em muitos casos, a Igreja era mais rica e poderosa do que os próprios reis. E mesmo com toda esta riqueza, ainda não chegava. Porquê? Porque o Vaticano tinha-se metido num dos maiores e mais caros projetos de construção da história. Reconstruir a Basílica de São Pedro era uma obra monumental que precisava de um rio de dinheiro constante a fluir para Roma. Então, como é que se financia um projeto desta dimensão? A resposta estava num conceito religioso que foi adaptado para se tornar numa incrível máquina de fazer dinheiro: as indulgências. Antes de mais, é preciso perceber o que era o purgatório. A crença na altura era que, depois da morte, a maioria das almas não ia direitinha para o céu. Tinha de passar por uma espécie de local de purificação, para pagar pelos pecados mais pequenos cometidos em vida. E essa espera podia ser muito, muito longa e sofrida. É aqui que entrava a tal indulgência. Uma indulgência era basicamente um certificado oficial da Igreja que funcionava como um vale de desconto para o tempo no purgatório. Comprando a alma de uma pessoa ou até de um familiar que já tinha morrido, passava menos tempo a ser purificada. Só que houve uma grande mudança na forma como isto funcionava. O que começou por ser uma coisa espiritual, uma recompensa por atos de fé, como ir a uma peregrinação, transformou-se num negócio. Havia tabelas de preços e tudo. Pecados mais graves ou pessoas com mais posses pagavam mais. E havia vendedores, autênticos especialistas de marketing da época, como um frade chamado Johann Tetzel. Ele tinha um slogan que era, digamos, muito eficaz e direto ao assunto. Ele viajava pelas cidades a convencer as pessoas de que podiam, literalmente, comprar a saída do purgatório para os seus entes queridos. Ok, então por que é que este protesto de Lutero não foi simplesmente ignorado e esquecido como tantos outros antes? Por que é que desta vez foi diferente? A resposta está numa palavra: tecnologia. A invenção da imprensa de tipos móveis, umas décadas antes, tinha mudado as regras do jogo. De repente, a informação já não podia ser tão facilmente controlada. E as 95 teses de Lutero eram o conteúdo perfeito para esta nova e revolucionária tecnologia. Foi basicamente a primeira vez na história que uma ideia se tornou viral. O processo foi incrivelmente rápido. As teses em latim foram traduzidas para alemão, a língua que toda a gente falava. De seguida, impressores por toda a Alemanha viram ali uma oportunidade de negócio e imprimiram milhares de panfletos. De um momento para o outro, as ideias de Lutero saíram da universidade e passaram a ser lidas em voz alta nas praças das cidades. E este foi uma mudança brutal. Antigamente, se as autoridades não gostassem de umas ideias, queimavam os manuscritos e prendiam o autor. Problema resolvido. Agora, isso era impossível. Por cada panfleto que queimavam, apareciam centenas de outros. A Igreja tinha acabado de perder o monopólio da informação. O que começou como um protesto sobre finanças da Igreja acabou por abalar os próprios alicerces do mundo ocidental. As consequências foram tão profundas que ainda hoje as sentimos. As consequências foram, enormes. A Europa, que tinha tido uma só fé durante 1000 anos, partiu-se ao meio, o que levou a séculos de conflitos. Mas também nasceram novas formas de pensar.
O poder começou a passar da Igreja para os reis, o que ajudou a criar os países como os conhecemos hoje. E como era importante que cada um lesse a Bíblia, a alfabetização disparou por todo o continente. É incrível pensar nisto, mas toda esta transformação global nasceu de uma pergunta moral muito simples. A fé é algo que se pode comprar e vender? A resposta que Lutero deu a essa pergunta incendiou um continente inteiro. E isto deixa-nos a pensar. A tecnologia hoje é completamente diferente, claro. Mas o poder de uma ideia se espalhar rapidamente e desafiar o que está estabelecido é se calhar mais forte do que nunca. O que nos leva a perguntar quais são as 95 teses do nosso tempo. Fica a reflexão. Obrigado por terem acompanhado.